Bom, dando continuidade ao que estávamos dizendo sobre a colonização inglesa na América, é importante apontarmos que a colonização da América do Norte pelos ingleses ela começa no século XVII, com a fundação do povoamento de Jamestown, às margens de um rio na costa leste do continente. Esse povoamento dá origem à colônia de Virgínia em 1607 e outras 12 colônias ainda seriam fundadas ao longo do mesmo século, né, do século XVII e no início do século XVIII. A última delas, de 1733, é a Geórgia. Eu recomendo que vocês ouçam a música de Ray Charles, Geórgia. Trata exatamente disso. Essas colônias apresentavam algumas características comuns, né? Elas obedeciam, por exemplo, às leis inglesas, eram obrigadas a adquirir produtos vindos da metrópole, ou seja, da Inglaterra, e a sua população falava o mesmo idioma. No entanto, elas não estavam unificadas, nem unidas, né, politicamente. Cada uma tinha autonomia para se organizar de acordo com seus interesses, desde que respeitassem as leis da Inglaterra. Né? Ao longo do tempo, porém, começaram a se evidenciar algumas diferenças entre elas. Né? As colônias do norte, por exemplo, localizavam-se em uma região de clima temperado, e isso dificultava a produção de gêneros alimentícios valorizados na Europa. Assim, os colonos dessa região desenvolveram uma economia voltada para o abastecimento interno, baseado no trabalho familiar e em pequenas propriedades rurais. Já nas colônias do sul, o solo e o clima eram propícios para a agricultura de exportação. Dessa forma, as colônias se especializaram, então, na produção de alguns produtos, como o tabaco e o algodão, principalmente. Né? O algodão, então, era fundamental para a economia da Inglaterra, pois fornecia matéria-prima para as manufaturas e, posteriormente, para as indústrias inglesas que viviam no século XVIII, como a gente viu no capítulo passado, a chamada Revolução Industrial. A produção agrícola nas colônias do sul era baseada, então, em latifúndios, onde se empregava mão de obra escrava. Ao contrário das colônias do norte, as do sul dependiam diretamente do comércio com a metrópole para promover o crescimento da sua economia. Né? As colônias do centro, por exemplo, tinham economia semelhante às colônias do norte, baseadas então principalmente na agricultura, na produção agrícola, com destaque aí para os cereais, né, como o milho. As propriedades rurais eram pequenas e contavam com o trabalho familiar. Essas foram as últimas colônias, as do centro, a serem ocupadas pelos ingleses durante o processo de criação das 13 colônias na América do Norte. Em tese, todas as mercadorias que essas colônias comercializavam só podiam ser transportadas por navios ingleses. Elas seguiam aí principalmente para a metrópole ou eram vendidas para outros países sob o controle dos ingleses, que cobravam impostos, né, por essas exportações. Embora esse controle fosse importante, né, para a política nacional, para a política colonial, na prática ele nem sempre funcionava com esse mesmo rigor. As colônias inglesas da América do Norte elas passaram então por um rápido crescimento entre os séculos XVII e XVIII. Peregrinos puritanos, pessoas pobres, negros e africanos escravizados chegaram à América Inglesa, elevando a população na região de 2.500 pessoas, ali em torno de 1620, para cerca de 250 mil pessoas já no início do século XVIII. Em 1750, precisamente o contexto da chamada Revolução Industrial já havia chegado aí a 1 milhão de habitantes. Caberia mencionar a vocês que, assim, de modo mais geral, por comparação, né, com o processo aí de fragmentação do sistema feudal e as grandes navegações, novas relações econômicas de poder foram criadas. A esse respeito, caberia mencionar, então, os empreendimentos coloniais, pautados aí a princípio por Portugal e Espanha, e posteriormente por outros reinos, como a Inglaterra. É importante apresentar também algumas características do empreendimento colonial moderno, buscar, portanto, relacionar as experiências portuguesa
espanhola e inglesa nas Américas. Para tanto, eu exporia a vocês alguns dos significados do termo colonialismo a partir de um fragmento de texto de uma obra do cientista político italiano Norberto Bobbio. Abram aspas. Acompanhem o raciocínio comigo. Colonialismo indica a doutrina e a prática institucional e política da colonização. Enquanto colonização é o processo de expansão e conquista de colônias, a submissão por meio da força ou da superioridade econômica de territórios habitados por povos diferentes dos da potência colonial, colonialismo define mais propriamente a organização de sistemas de domínio. O colonialismo teve formas, conteúdos e consequências diversas conforme as exigências da expansão dos países europeus no mundo. Há uma interação clara entre o desenvolvimento peculiar da Europa e a colonização. A contribuição do colonialismo leva, em suas diversas formas, à modificação progressiva das estruturas econômicas dos países europeus, enquanto age, transformando-as profundamente sobre as sociedades colonizadas. Com isso, no próximo vídeo, nós entraremos no tópico a respeito da escravidão nos Estados Unidos e farei alguns comentários, famosos comentários do tio.